ali da Rural, pensando na educação antirracista. E aí, primeiramente, eu quero me apresentar para vocês. Eu me chamo Isaac Torquato, sou estudante de História da Rural, junto com meus colegas, e cada um se apresente. Bom dia, gente. Eu sou a Júlia, também sou estudante de História. Meu nome é Lúcia, também sou estudante de História. Meu nome é Thalia e eu também faço História. Bom dia, me chamo Viviane e também faço História. Bom dia, eu me chamo Júlia e também faço História. Já vimos que todos fazem História. A gente pensou, junto com o professor Marcelo, fazer uma peça teatral para a gente poder pensar a resistência negra, as figuras negras. Sabemos que o racismo é muito pertinente na nossa sociedade. E aí, junto com o projeto do Marcelo, nós pensamos nessas peças teatrais com diversas figuras negras sendo interpretadas. E aí vamos ser uma dinâmica de uma entrevista e eles como figuras negras para serem entrevistadas. E aí vamos começar a nossa dinâmica. Temos a honra de receber um convidado muito especial, herói da resistência, Zumbi dos Palmares. Muito obrigado, é um prazer poder vir contar minha história. Vamos começar uma pergunta que todos querem saber. Quem é Zumbi dos Palmares? Sou o Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, um dos maiores símbolos de resistência contra a escravidão no Brasil. Zumbi, agora me fala um pouco sobre onde e quando você nasceu. Nasci em 1655, na capitania de Pernambuco, que hoje faz parte do estado de Alagoas. Nasci livre, mas fui capturado ainda criança. E aí, Zumbi, nós queremos saber também a questão da sua infância. Explique um pouco pra gente como é que foi esse processo. A minha infância foi dividida entre dois mundos. Quando fui capturado, fui entregue a um pai e criado como cristão. Aprendi o português, o latim e até a religião. Mas aos 15 anos fugi e voltei para os Palmares. Encontrei meu povo, nossa luta e minha raiz. Muito bem, Zumbi. Nós queremos saber agora as batalhas mais marcantes da sua vida. Explique um pouco para o público sobre esse momento. Lutamos contra muitos ataques colonizadores portugueses. Não foi fácil, perdi amigos, sangue, mas também de coragem. A maior batalha foi manter vivo o sonho da liberdade. Você enfrentou questões raciais. Como você enxerga isso? Na minha época, o preconceito era justificado pela cor. Nós negros éramos desumanizados. Ainda hoje, o preconceito existe e precisa ser combatido. Se o preconceito existe e ele precisa ser combatido, qual mensagem nós temos de Zumbi para os dias atuais? Não aceite o preconceito como algo normal. Valorize a liberdade, valorize a igualdade e lutem contra todas as culturas. Muito obrigado, Zumbi. E essa foi a entrevista com o Zumbi dos Palmares. Agora, no mesmo contexto e no mesmo século, a gente temos a Dandara, que foi esposa de Zumbi dos Palmares, e virá para a entrevista agora. Agora vamos uma convidada, né? Muito prazer. Explique pra gente, Dandara, quem é você? Muito obrigada. É um prazer poder finalmente contar a minha história. Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Dandara, sou uma guerreira do Quilombo dos Palmares que lutei até a morte contra a escravidão. Dandara, já que a gente fala de escravidão, a gente pensa em resistência. Como era a sua resistência e qual era o seu papel contra a escravidão? Eu lutei na linha de frente contra os colonizadores portugueses. Como sua vida no Quilombo refletia as ideias de liberdade que você defendeu? No Quilombo, eu e meu povo podíamos ser livres sem que os colonizadores portugueses pudessem mandar na gente. Quando você chegou no Quilombo? Não tenho memórias de antes do Quilombo, só sei que cheguei nele muito nova. Não tem registro sobre mim porque apagaram a minha história. Já que a gente está falando tanto de Quilombo, eu queria que você explicasse pra gente, Dandara. Só tinha escravizados no Quilombo? O que era o Quilombo? Não tinha só escravizados. Tinha pessoas negras, pessoas brancas, pessoas africanas e pessoas indígenas.
E aí, Dandara, eu queria que você falasse um pouco também sobre as questões das suas memórias. O que você sabe sobre a história de Dandara? Bom, minha história foi apagada por causa do racismo, por causa da desvalorização contra a mulher negra. Nós sabemos também, Dandara, que é muito importante a sua figura para os dias de hoje. Você pode explicar um pouco o porquê disso? Nos dias de hoje, eu sirvo de representatividade para outras mulheres negras e continuo sendo símbolo da resistência. Muito obrigado, Dandara. Viva Dandara! Agora, seguindo a sequência, a gente vai passar para o segunda figura negra e vou mudar de entrevistador. E virão para a entrevista agora. Agora vamos com a convidada, né? Muito prazer. Explique pra gente, Dandara, quem é você? Muito obrigada, é um prazer poder finalmente contar a minha história. Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Dandara, sou uma guerreira do Quilombo dos Palmares que lutei até a morte contra a escravidão. Dandara, já que a gente fala de escravidão, a gente pensa em resistência. Como era a sua resistência e qual era o seu papel contra a escravidão? Eu lutei na linha de frente contra os colonizadores portugueses. Como sua vida no Quilombo refletia as ideias de liberdade que você defendeu? No Quilombo, eu e meu povo podíamos ser livres sem que os colonizadores portugueses pudessem mandar na gente. Quando você chegou no Quilombo? Não tenho memórias de antes do Quilombo, só sei que cheguei nele muito nova. Não tem registro sobre mim porque apagaram minha história. Já que a gente está falando tanto de Quilombo, eu queria que você explicasse pra gente, Dandara. Só tinha escravizados no Quilombo? O que era o Quilombo? Não tinha só escravizados. Tinha pessoas negras, pessoas brancas, pessoas africanas e pessoas indígenas. E aí, Dandara, eu queria que você falasse um pouco também sobre as questões das suas memórias. O que você sabe sobre a história de Dandara? Bom, minha história foi apagada por causa do racismo, por causa da desvalorização contra a mulher negra. Nós sabemos também, Dandara, que é muito importante a sua figura para os dias de hoje. Você pode explicar um pouco o porquê disso? Nos dias de hoje, eu sirvo de representatividade para outras mulheres negras e continuo sendo símbolo da resistência. Muito obrigado, Dandara. Viva Dandara! Nossas entrevistas, a gente chama aqui um grande personagem, símbolo da capoeira, Besouro de Mangangá. Vamos lá. A justiça era uma visão comum desde a criação do nosso país e no final do século XIX e o começo do século XX essa realidade permaneceu. A abolição da escravidão era recente, mas isso não significou liberdade. A capoeira foi um lugar de luta, de resistência, de fraternidade e de amizade. Besouro de Mangangá, nos diga, como começou a história do senhor? É um prazer vir aqui contar um pouco da minha história. E meu nome é Manuel Henrique Pereira, nasci em Salvador, na Bahia, em 1895. Cresci com meu pai, minha mãe e meus irmãos. Eu já trabalhava aos 13. Trabalhar desde jovem era uma coisa comum na sua época? Sim, todo mundo trabalhava. Eu trabalhava porque aparecia, eu estava em os casamentos. E falando sobre os conflitos que aconteceram e pelo motivo que o senhor ficou tão famoso, esses conflitos nas feiras eles eram constantes? Sim, sempre eram constantes. Uma vez o feirante não podia aceitar o dinheiro do cara porque ele era preto. Só que nas feiras também era um lugar que acontecia as rodas de capoeira, né? Como é que o Manuel virou besouro? Foi quando conheci o mestre Alipe nas rodas de capoeira perto da feira. A roda de capoeira não era como hoje, marcada, eram espontâneas, um ritmo novo, um movimento novo. Eu comecei a treinar meu próprio estilo para desenvolver o próprio estilo. Precisa de muita proteção para enfrentar todos esses males, né? E o senhor ficou com uma fama de corpo fechado. Explica mais isso pra gente.
E sempre no Patuá falo da Índia e de São Cipriano. Aí encontramos finalmente o registro do senhor, porque até então só havia registros falados nas canções de capoeira, nas memórias da comunidade. Isso foi durante o seu atestado de óbito. Mas eu gostaria de saber, pensando na sua história de vida, o que o senhor tem para falar sobre esses jovens? Os jovens aprendizes que começaram agora na roda de samba e os jovens da sua comunidade. Eu trabalhava na usina e fui receber meu dinheiro. O patrão não quis dar meu dinheiro, eu dei um sacode no filho dele. Pagaram a minha esposa para esconder meu patuá e eu levei uma facada no abdômen. Eu fugi para a mata, mas me levaram para a mesa de mármore. A sua história de morte marcada por traição também revela muito do que foi o enfrentamento, né? Nos momentos de morte, o que o senhor pensou para o futuro? Eu pensei que o preconceito racial podia ser um pouco... Olha, muito obrigada, Besouro. A sua história é marcada por conflitos, é marcada por várias nuances, mas, além de tudo, a que traz é a resistência, a luta e a fraternidade com seus companheiros. Muito obrigada. Agora, eu acho que todos também estão esperando nisso, né? Besouro, dá um pouco de uma palhinha da sua capoeira pra gente. Ó, Besouro. Ó. E esse foi o Besouro de Magungá. Bom, continuando, agora eu chamo uma grande líder e uma personalidade de grande coragem. Pode vir pra cá, Rosa Parks. Vamos começar. Rosa Parks, você pode começar se apresentando pra gente? Olá, bom dia a todos. Meu nome é Rosa Parks. Rosa Parks não é um nome muito comum aqui no Brasil, né? De onde você veio? Eu vim de Alabama, lá nos Estados Unidos. Olha, também foi em Alabama que a senhora foi presa por não ceder o lugar a um homem branco no ônibus e ocasionou uma grande onda de protestos pelo movimento negro nos Estados Unidos. Percebemos uma grande participação da igreja evangélica, a senhora mesma é da igreja metodista episcopal africana, mas um grande amigo seu, por exemplo, o Martin Luther King, era pastor batista, né? E esse ativismo, ele então veio muito bem antes desse evento. Mas como é que aconteceu esse episódio do ônibus? Ah, sim, isso aconteceu no dia 1º de dezembro de 1955. Esse dia eu estava cansada do trabalho, e esse homem branco queria o meu lugar. Antes eu até levantava, mas esse dia não deu. A segregação racial para nós hoje pode parecer uma realidade distante, mas para o seu tempo isso era uma realidade. Todos os espaços eram separados por raça? Sim, todos os banheiros, as vizinhanças, os ônibus, antes ainda era pior. Mas a luta nunca acaba, e isso a gente tem com o tempo, né? E também com Deus. Amém. Olha, o que aconteceu ali foi a comunidade de fato falando com a comunidade. Ninguém de cima da política cedeu de boa vontade. E vamos olhar para os frutos dessa luta, né? A conquista da Lei dos Direitos Civis em 1954, mas a luta pela igualdade nunca acabou. O que a senhora enxerga no horizonte? Uma mensagem que tem para passar para nós? Eu quero dizer para esses jovens de hoje que eles lutem, que eles consigam conquistar tudo que eles querem e que não deixem nenhum branco olhar torto para nós. Muito obrigada, Rosa.
parte da nossa entrevista, eu gostaria de chamar uma figura que foi de suma importância para a construção da nossa música brasileira. Pode entrar o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Para começar, você poderia nos contar onde e quando você nasceu? Bom dia a todos, o prazer é meu estar aqui. Eu nasci em Exu, Pernambuco, 1912. E como foi a sua trajetória de vida? Minha trajetória foi um quanto perturbada para uma criança, entende? Sou o segundo filho de 8 irmãos e comecei a trabalhar cedo com meu pai, que hoje sempre vai ser a minha inspiração na música. Após o fim da minha adolescência, me relacionei amorosamente com a filha de Rio Coronel. Fui expulso da minha cidade natal e me alistei ao exército para ter fonte de moradia e comida. Saindo do exército, me mudei para o Rio de Janeiro, que lá comecei a ter meus primeiros contatos com a música, trabalhando como artista de rua e sendo também muito marginalizado por ser pernambucano preto. E dito isso, como começou a sua carreira na música? Meu primeiro grande sucesso nacional estreou na Rádio Tupi, chamada Vira e Mexe. Após isso, virei um fenômeno nacional e comecei a ser chamado para várias entrevistas e programas. Um desses programas, o traje principal, era o smoking. Resolvi eu representar minha cultura, minha terra e minhas origens, indo com um traje típico da minha região, do Nordeste. Na entrada do programa, fui marginalizado, sendo chamado de preto burro. Isso é realmente muito triste. Mas eu gostaria de te perguntar, qual projeto você considera mais marcante até hoje? Acho que foi Asa Branca. Ela virou um símbolo do povo pernambuquense. E como você enxerga o futuro da música nordestina? Meu baião é como o retrato da vida, o povo nordestino. O povo nordestino é sofrido, mas é forte. A música do Nordeste é rica demais para morrer. Qual conselho você daria para quem está começando agora? Cantem sua verdade e mostrem sua terra para o mundo. E qual a mensagem você deixa para as gerações de hoje? Que nós não deveríamos julgar ninguém pela raça, sexualidade ou pela cor, e que esse padrão que a sociedade segue não deveria existir. Muito obrigada, Gonzaga. Você realmente foi uma figura de grande importância. Para terminar, a gente gostaria de te homenagear cantando uma canção que eu espero que todos venham conosco. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Muito obrigada, Gonzaga. Agora, para continuar com a nossa entrevista, gostaríamos de chamar a última supernova da nossa manhã. Pode entrar, Cartola. A realidade brasileira carioca é cheia das mais criativas histórias e conflitos através do samba. Para matar a nossa curiosidade, nosso entrevistado de hoje é um dos maiores sambistas do país, Agenor de Oliveira. Ou devo chamar de Cartola? Meu nome mesmo é Cartola. Meu nome mesmo é Agenor. Cartola foi um apelido que me deu na época. Eu trabalhava de empreiteiro. Aí o apelido pegou, né? Tenho certeza que todos nós já te ouvimos cantar, principalmente sobre o amor, né? Qual foi sua inspiração para As Rosas Não Falam? Foi minha esposa Eusébia, minha dona Cica. Foi ela que me falou também de foto para minha manqueira. Você também voltou a morar no Morro da Mangueira, não é? Por quais outros lugares você já morou? Primeiro morei no Catete, depois em Laranjeira, foi quando foi tricolor. Depois no Morro da Manqueira. Isso até era novo, até meus 17, quando saí de casa. Morei em vários lugares e já aprendi várias coisas também.
Você chegou a desaparecer por um tempo. Tinha até gente que acreditava que o senhor estava morto. Até que, em 57, Sérgio Porto te encontrou. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Naquela época, eu trabalhava de vestir e lavador de carro. No momento do carro, o Sérgio me reconheceu e me ajudou a me inscrever pelos jornais. Mesmo com grandes feitos no samba dentro da Mangueira, seu primeiro álbum solo só veio em 74. Por que você acha que esse sucesso veio tão tarde? Isso foi por causa do pé de Carvalho. Ela ficou muito aborrecida, que todo mundo tinha um álbum. Eu também tinha que ter, claro, né? Mas se mais cedo também tiver vencido na vida, mais cedo também tinha me acabado. Talvez me enfatize com a Corey. Falando sobre o hoje, o que o senhor tem para falar para essa juventude? Eu não posso dizer nada, que quando eu era mais novo, eu era muito bagunceiro. Todo meu era mal feito. Não fazia lição e era muito levado em casa. Meu pai, um dia, começou a me dar lição em casa, tocando violão, mas não sabia se prestava atenção na lição ou tocar violão, né? Eu tenho prazer para as meninas e meninas mais novas que prestem atenção para os mais velhos, como assim eu aprendi na fita. Foram belas palavras. Gostaria de agradecer mais uma vez pela sua presença e também gostaria de fazer um pedido, que você pudesse dar uma palhinha de alguma das suas músicas mais famosas para todos nós. Cara, eu posso chamar uma pessoa? Com certeza. Aquela menina ali, ó. Bate outra vez, com esperanças no meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois pensei que não queres voltar para mim. Quis minhas rosas, que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, e para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhar mais meus sonhos por fim. Muito obrigada pela presença. Agora, nós já estamos encerrando a nossa entrevista com as Supernovas. Eu espero que todos vocês tenham gostado e tenham conhecido um pouco mais sobre essas figuras tão importantes para a nossa história, que muitas vezes são apagadas. Obrigada pela atenção de todos. Fernandinho. Esse país está localizado no norte da África. Sua bandeira é vermelha com uma estrela verde no centro. É conhecida por cidades como Casablanca e Marrasque. Verde. Marrocos. Boa! Parabéns! Ian, pode rodar a roleta. Não vai ganhar PlayStation, mas... Fica no leste da África e é famoso por seus safaris e pela sua savana. Sua capital é Nairobi e os atletas de corrida de longa distância frequentemente vêm desse país.
Emerson. 2. O 2 já foi. Roda de novo. O 3 não acertado. Já foi. Tem a maior estátua da África. Esse país fica na costa ocidental da África e tem como capital a cidade de Dakar. Sua língua oficial é o francês, mas o Wolof é amplamente falado. Pode. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Quen. Pode ir. Roda a roleta. Já foi. 5. Foi o primeiro país da África a conquistar a independência do domínio colonial. Seu nome antigo era Costa do Ouro. A língua oficial é o inglês e o futebol é muito popular. 10.